Voltamos a falar sobre o vírus causador da gripe aviária. Uma preocupação dessa sexta-feira aqui no Brasil. Nosso entrevistado agora é o infectologista Renato Kfouri, presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutor Kfouri, como sempre, muito obrigado pela gentileza por nos atender. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Thiago. Prazer estar com vocês aí mais uma vez e os ouvintes e os telespectadores da Jovem Pan News. Bom, claro que há uma grande preocupação e a gente tem que fazer aqui o beabá para que todos nós possamos entender que vírus é esse, transmite para humanos, há uma preocupação quem consumir a carne de frango que esteja eventualmente contaminada com esse vírus. Então, para que inicialmente a gente possa entender que vírus é esse, doutor? Vamos lá, Thiago. É o vírus da gripe e a gente sabe que a gripe é uma doença que nós chamamos de uma zoonose, ou seja, é um vírus que não só acomete seres humanos. Tem a gripe no porco, a gripe equina, a gripe aviária. Lembra a nossa última pandemia da gripe em 2009, foi uma gripe suína, né? Então nós tínhamos um vírus da gripe derivado do porco. Quando esse vírus, que não é um vírus da espécie humana, é o vírus influenza, o vírus da gripe, porém é um vírus de outra espécie, consegue se adaptar e faz o que nós chamamos de um pulo de espécie, ou seja, ele faz algumas mutações, sofre algumas alterações e com isso ele ganha a capacidade de se fixar em seres humanos, a gente começa a correr o risco de ter infecções do vírus da gripe aviária em seres humanos, o vírus do porco em seres humanos. Esse é o vírus que hoje está circulando nas aves, chamado H5N1. Essa é uma variante do vírus influenza, que de uns 20 anos para cá vem infectando esporadicamente alguns seres humanos. Então, a gente tem casos registrados nos Estados Unidos, no Canadá, no Oriente Médio, na China, desses vírus que normalmente infectam aves e que esporadicamente podem contaminar seres humanos. O grande risco aí, quando você tem uma epidemia desse vírus nas aves, é que você tem uma dispersão muito grande do vírus, né? As aves infectadas espalham pelas fezes, voam, são aves muitas vezes migratórias. Então você tem esse vírus da gripe aviária, muitas vezes espalhados, e o Brasil era quase que inevitável. Em algum momento essas aves migratórias trariam para nós aqui também o vírus H5N1 e foi pela primeira vez detectado agora lá no Rio Grande do Sul. Mas é um vírus que a gente já conhece bem. E o grande risco é quando ele infecta humanos, Thiago, porque nós não temos experiência com esse vírus. É um vírus que nós nunca nos foi apresentado. E, portanto, normalmente esses vírus que a gente desconhece, a doença tende a ser mais grave porque nós não temos nenhuma imunidade contra ele. Doutor Renato Kfouri, as perguntas dos nossos comentaristas, o Cristiano Vilela e o Nelson Kobayashi. O Vilela faz a próxima pergunta. Doutor, boa noite, satisfação recebê-lo aqui na Jovem Pan. Doutor, num contexto como esse, existe alguma justificativa para que possa haver um certo alarme junto à população, tomar algum tipo de proteção, talvez vacinas, algo nesse sentido? Ou realmente é uma situação pontual que não deverá causar grandes movimentações ou grandes consequências na vida das pessoas de uma forma geral? Vilela, prazer falar com você. Hoje não há nenhuma razão para pânico, Vilela, porque esses casos que nós temos de transmissão de aves para seres humanos são muito raros e localizados em granjas, em locais de gado, de ordenha de leite, porque já foi também identificado em felinos, em bovinos o vírus. Então, quem hoje até hoje adquiriu a gripe aviária foram indivíduos que tiveram contato íntimo com esses animais ou com suas carcaças. Ou seja, esses indivíduos que trabalham em granjas, que estão nessa região, precisam estar atentos aos sintomas de gripe, que clinicamente é uma gripe, ou seja, começa com uma febre, dor no corpo, coriza, tosse. E se há alguém que teve contato direto com aves, é importante que nós tenhamos um diagnóstico precoce, um tratamento precoce e um isolamento, porque até agora não foi detectado transmissão de pessoa para pessoa. Os raros casos que nós temos hoje de humanos infectados por esse vírus são nessa situação. Indivíduos que trabalham em granjas, em locais de corte de animais, de abate, se infectaram pelo vírus e nunca se conseguiu detectar uma transmissão de um ser humano para outro ser humano.
Mas esse é o receio, né? Porque a gente sabe que as epidemias ou as pandemias começam assim. Um vírus que é mais grave, infecta o humano, de uma hora para outra ele pode ganhar a capacidade de alta transmissibilidade entre os seres humanos e aí sim tem uma disseminação maior. Mas hoje não há nenhuma recomendação diferente, a não ser para trabalhadores e profissionais que atuam nessas situações, nessas condições de trabalho, que devem estar orientados para que, se sintomas de gripe aparecerem, serem testados, diagnosticados, o vírus sequenciado, para a gente ter certeza que não foi infectado por uma gripe aviária, que é uma gripe comum. E se for, obviamente, também a gente fazer o isolamento e não deixar propagar esse vírus. Então, nenhuma preocupação, nem para a população em geral hoje, e muito menos para consumo de alimentos. Outro dado importantíssimo: ingerir ovos, carne de frango, não há risco de contaminação. Os países que estão bloqueando a entrada hoje de carne de frango brasileira é por risco de levar o vírus do material, da carne, do material deste frango ou dessa granja para outros países e introduzir a gripe aviária lá. Mas não é para transmissão de pessoa para pessoa, não. Pergunta agora de Nelson Kobayashi. Renato, boa noite, é um prazer falar contigo. O senhor bem disse que começa como uma gripe comum, mas ela evolui de maneira mais grave que a gripe comum? Ela tem algum índice diferente de contágio, por exemplo, ou alguma questão de letalidade? Ela pode ser uma doença mais grave que a gripe comum se ela for detectada? E o sistema público de saúde está preparado para lidar com isso? Ótimas perguntas, Kobayashi. Sem dúvida, ela tem uma gravidade muito maior, justamente porque nós não temos experiência nenhuma com esse tipo de vírus. Nosso sistema imunológico, como foi a Covid-19, um vírus novo que ninguém do planeta havia sido infectado, e toda vez que a gente é apresentado para um vírus desconhecido até então, ou nunca exposto na nossa vida, nós não temos resposta de defesa adequada e, portanto, a doença tende a ser mais grave. E à medida que o vírus vai circulando, a gente vai tendo casos menos graves, porque a gente já adquiriu uma imunidade prévia. Neste caso, os poucos casos que temos de gripe aviária em seres humanos são de alta letalidade, sim. Mas temos duas boas notícias, Kobayashi. Primeira delas é que as vacinas que a gente está acostumado a fazer contra a gripe são as mesmas plataformas que a gente usaria para fazer uma vacina contra o H5N1. É como se mudasse a fórmula, a receita de fazer aquela vacina e colocar numa variante ali, essa variante H5N1, dentro da plataforma de vacina que a gente faz normalmente para a gripe e que o mundo inteiro, com diversos laboratórios, já utiliza. Ou seja, rapidamente a gente conseguiria produzir uma vacina em larga escala contra esse tipo. Essa é a primeira boa notícia. E a segunda boa notícia é que há tratamento para o vírus influenza. Esse mesmo oseltamivir, que é uma droga que a gente mais usa aqui no Brasil, tem outras no exterior, elas são altamente efetivas, se iniciadas precocemente, para tratar os quadros de influenza. Então, temos medicamento, temos vacina assim, na boca do forno para poder produzir em rápida e velocidade e em grande escala. Então, para contenção de uma eventual pandemia, essa é uma ótima notícia. E mesmo para tratar, eventualmente, casos esporádicos que se infectarem dessas aves. A gente tem uma preocupação só, Kobayashi, porque o vírus da ave ele vem ganhando essas capacidades, ele vem ganhando a adaptação de infectar mamíferos já. Então é um gripe de aves que já está infectando seres humanos esporadicamente, esses que trabalham nessas funções, nessas granjas, já estão adquirindo capacidade de transmitir para gado, já a descrição de gado infectado por vírus da gripe aviária, alguns felinos também. Então, ou seja, ele está chegando próximo de um vírus de circulação entre mamíferos e seres humanos. O que ele não ganhou ainda é uma rápida capacidade de disseminação entre humanos, que aí seria o risco maior para nós. Mas, no momento, deixar bem claro para quem nos acompanha aqui, que é uma gripe de aves, não há contaminação humana, não há risco no consumo de frango, nem dos seus derivados, nem ovos. E o que nós precisamos é monitorar, especialmente aqueles indivíduos que estiverem em contato com essas granjas, que tiveram contato com esses animais, e mais ainda na região sul do país.
Perfeito. Doutor Kfouri, eu queria fazer uma última pergunta, aproveitando a nossa audiência, e o senhor como um profissional que é altamente reconhecido para falar sobre as vacinas, claro. Queria perguntar sobre a vacina da gripe, porque o setor público normalmente dá a vacina trivalente e o setor privado, as farmácias, oferecem a vacina tetravalente, que até a que eu tomei recentemente. Eu queria perguntar o seguinte, quem tiver a oportunidade de pagar essa vacina, é melhor do que tomar no setor público, porque seria uma vacina um pouco mais limitada? Eu acho que é importante trazer essa explicação para os nossos espectadores. Excelente pergunta, Tiago. A resposta, se você me fizesse essa pergunta há 3 anos atrás, eu diria, há uma proteção adicional com a vacina quadrivalente em torno de 25% a mais de proteção. E o que um dos legados que a pandemia nos trouxe é que, com distanciamento, por questões mesmo de circulação do coronavírus e a grande diminuição da circulação do vírus da gripe, este quarto tipo de vírus que está na quadrivalente e não está na trivalente, desapareceu. Faz 2 anos e meio, praticamente 3 anos, que não há registro de nenhum caso deste tipo de influenza adicional, um tipo de influenza B, que circulava e que era o adicional da vacina, era a vantagem da vacina quadrivalente. A própria Organização Mundial da Saúde já recomenda na temporada do ano que vem que as vacinas todas voltem a ser trivalentes, ou seja, que não há necessidade de ter vacina quadrivalente. Então a resposta objetivamente para você hoje, receber este ano, a partir do ano passado, uma trivalente ou uma quadrivalente é absolutamente indiferente em termos de proteção. Então não há nenhuma vantagem na vacinação hoje na quadrivalente de 2, 3 anos para cá. As vacinas são idênticas, absolutamente seguras, muito eficazes, e é importante lembrar que 7 de cada 10 mortes por gripe, Tiago, que nós temos todos os anos no Brasil, são em indivíduos pertencentes aos chamados grupos de risco. Acontecem 70% delas em crianças, em gestantes, em idosos e aqueles que têm doenças crônicas. Então, daqui a pouco, São Paulo e outras regiões vão liberar a vacina para toda a população, porque não podemos jogar a vacina fora. Mas lembrar que aqueles grupos precisam ser vacinados. Esses grupos a gente briga por uma elevada cobertura vacinal, porque é onde a doença incide com maior impacto e maior gravidade. Perfeito. Dr. Renato Kfouri, infectologista, presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Como sempre, muito obrigado pela sua gentileza, um excelente fim de semana e volto sempre. Doutor, um abraço. Obrigado, Tiago. Obrigado, Vilela, Kobayashi. Um bom fim de semana a todos. Muito obrigado.